Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz reine no seu lar, na tua vida, que a paz te fortaleça, que a paz te anime para mais um tempo de caminhada na presença desse Deus tão maravilhoso. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Aleluia! A partir do versículo de número 15. Mateus 16, versículo 15. A palavra do Senhor nos diz assim: E disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis quem eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Aleluia! Deus seja louvado. Curve a sua fronte, vamos orar. Senhor da glória, a tua palavra, Senhor, para as nossas vidas, para mais um tempo, Senhor, na tua presença. Que ela venha suprir a nossa necessidade, alimentar, que ela venha dar direção, que ela venha, Senhor, meu Deus e meu Pai, ser, Senhor, alimento para as nossas vidas, para a nossa fé, ser renovada em Ti, em nome de Jesus. Amém. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca
nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair. Amados, esses versículos nos revelam uma realidade fundamental da vida cristã. Olha que interessante. Pedro havia tido revelação sobre quem era o Senhor Jesus. O versículo 21 nos mostra a vontade de Deus sobre Jesus naquele momento específico de sua vida. Naquele momento, Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas para que ele fosse o Cordeiro, era necessário a ele padecer, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, entretanto, repreendeu, movido por sua opinião e pela visão humana do que estava acontecendo. O grande erro de Pedro estava em insistir que Jesus não passasse pela cruz. Em outras palavras, não concluísse a sua missão redentora há muito já profetizada. Inconscientemente, as palavras de Pedro iam contra os planos de Deus. Às vezes, amados, as coisas não acontecem em nossas vidas como nós pensamos. Nós não entendemos, ficamos chateados, incertos, indecisos, decepcionados, sem saber por que aquilo não deu certo. Eu quero te dizer, amados, não era plano de Deus. Mais ainda, quero dizer que foi livramento de Deus. E só vamos ter ciência lá na frente. Só vamos ter conhecimento dessas coisas que não deram certo lá na frente. Creia em Deus, Ele tem o melhor para você, tem um plano de Deus para a tua vida, aleluia. É importante entender que a Igreja de Cristo, santa e gloriosa, é o próprio mover de Deus em nós. E cooperando juntamente com o Espírito Santo, somos edificados de fé em fé. Através de opiniões humanas, o inimigo cega as pessoas, convence, faz elas enxergarem o que ele quer mostrar, impedindo que nós
venhamos a entender, venhamos a crescer espiritualmente, venhamos a confiar. Mata a fé. Ficamos vivendo de razão, de conhecimento momentâneo, passageiro. Há momentos em nossas vidas que nós vamos viver de fé, que nós vamos fazer pela fé. Aleluia. Olha a parábola dos 2 fundamentos, onde o homem edificou a sua casa sobre areia, edificou sobre as suas próprias opiniões, enquanto o homem que edificou a casa sobre a rocha, edificou a casa sobre a direção do Senhor. Esse é o caminho. O Senhor, Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Eu já vi famílias serem destruídas, pessoas perderem o que conquistaram, a fé esfriar, sucumbir, tudo porque edificaram sobre as suas próprias opiniões, convicções, orgulho, vaidade, não querendo dar o braço a torcer. Amados, se Deus falou, Ele se responsabiliza. Se Deus promoveu, se Deus te chamou para fazer algo, vai e faça. Não seja orgulhoso, não. Não fique pensando que vão falar, não. Vai e faça, porque Deus vai te honrar. Existe um propósito, seja espiritual, aleluia. Por mais perto que estejamos de Deus, ainda vivemos na terra. Estamos sujeitos a tentações. Olha só Pedro, acabara de ser elogiado e agora, depois de um vacilo, é repreendido. Tinha dado lugar à revelação de Deus e agora deu lugar à influência dos homens. Por mais seguro que pensamos estar, temos que vigiar, temos que orar, temos que ter entendimento das coisas que estão ao nosso redor, até mesmo as pessoas que estão próximas de nós, com as melhores das intenções, muitas das vezes podem estar sendo influenciadas por ação do inimigo. Somos vulneráveis às tentações pelas mãos insuspeitas de pessoas que confiamos. Precisamos de buscar de Deus sempre. Claro, confiar em pessoas, ter pessoas de índole ao nosso redor, pessoas espirituais. Mas olha, Adão e Eva foram enganados e o pecado entrou na melhor criação de Deus. Aleluia. Primeiro, a serpente faz amizade com Eva e depois a convence. As coisas às vezes chegam às nossas vidas, tenha discernimento e entendimento. Quem é que está entrando na tua casa? Quem é que está sabendo das particularidades da sua vida? Tem pessoas sim espirituais, tem pessoas sim de caráter, mas tenha entendimento que nem todos são assim. Busque a Deus e fique atento a tudo. Estamos preparados para os opositores à nossa opinião, mas nós não estamos preparados para aqueles que estão concordando conosco. E o pior de tudo, que eu vou te dizer uma coisa aqui, tem opositor que é de Deus e tem aliado que não é de Deus. Pessoas que concordam com tudo que fazemos e que falamos, querem o quê? Nos impressionar, nos agradar. Seja sincero, seja verdadeiro. Aleluia, aleluia. A cruz, ela não foi um acidente de percurso, ela foi um acontecimento agendado. O que estava em jogo ali era a salvação de toda a humanidade. Sem a morte de Cristo não haveria perdão. Não, nós não somos salvos pelos ensinamentos de Cristo, não. Nós não somos salvos pelo caráter de Cristo, não. Nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo. O fato é que o nosso Senhor deseja que consideremos a crucificação como a verdade central do cristianismo. Digamos não ao evangelho sem a cruz. Digamos não ao evangelho água com açúcar. Digamos não ao evangelho egoísta. Digamos não ao evangelho indiferente, ao evangelho genérico, ao evangelho da minha opinião, da minha vontade, da minha revelação. Não. Aleluia. É por isso que Jesus repreende a Pedro.
chegando a chamá-lo de Satanás, porque naquele momento Pedro havia dado espaço às suas opiniões em detrimento à revelação de Deus. Devemos buscar o caminho, a direção do Senhor para as nossas vidas, para não sermos enganados, para não ficarmos confundidos em meio às tantas coisas que estão acontecendo. Aleluia, aleluia. Deus está abrindo os olhos de pessoas. Deus está derramando discernimento, entendimento. Tenha coragem, seja determinado, vá até o fim, haverá vitória, haverá uma porção de Deus para a tua vida no momento difícil. Deus não desampara, não abandona ninguém. Aleluia, aleluia. Creia que fiel é aquele que prometeu, e Ele tem trabalhado, Ele tem operado. Aleluia. Amados, aprendemos com esse Pedro que foi discípulo de Jesus, esse Pedro que por muitas das vezes foi impulsivo, esse Pedro que por muitas das vezes ele falou antes de pensar. Quantos de nós não são assim, envolvidos no emocionalismo? Pedro, ele errou, a Bíblia não esconde nada disso. Pedro, ele negou a Jesus. Pedro, ele teve medo, não teve forças, mas eu quero te dizer, Pedro, ele se arrependeu de verdade. Pedro, ele teve um reencontro com o Senhor, porque houve um arrependimento verdadeiro, genuíno, autêntico. Ele não ficou magoado com o que Jesus falou, não. Ele não ficou distante de Jesus porque Jesus o ofendeu, não. Jesus, ele estava tratando, Jesus, ele estava moldando um homem para que viesse a ser um homem temente a Deus, um homem forte que Deus colocou na terra para dirigir a igreja, para que ele viesse a pregar o evangelho verdadeiro e genuíno, para que ele viesse a ser testemunho vivo, que Deus, ele transforma a vida, Deus, ele muda desde que nós venhamos a nos arrepender. Deus, ele nos convoca ao arrependimento, Deus, ele nos convoca a dependermos do Senhor. Ele vai trilhar o caminho conosco. Existe uma vitória preparada para mim e para você. Nós não competimos entre nós. Nós competimos contra o nosso adversário, que é um derrotado, que já perdeu e quer fazer com que nós venhamos a perder também. Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Ele vai te fortalecer, Ele vai te animar, Ele vai te preparar, Ele vai curar as feridas, Ele vai curar as chagas, Ele vai tirar toda a venda dos olhos. E você contemplará a fidelidade do Senhor. E você vai contemplar a mão estendida do Senhor ao teu favor. E você, no nome de Jesus Cristo, será um vencedor, porque você está aguardando a palavra. Você está se animando, se esforçando. A tua fé está sendo suprida. Recebe da parte do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Senhor da glória, visita a nossa vida, Pai, para que nós venhamos, Senhor da glória, ter entendimento, discernimento, venhamos a vigiar, venhamos a ter a sabedoria vinda de Ti, Senhor, venhamos ter um relacionamento profundo contigo, para que nós venhamos, Senhor da glória, a esperar em Ti e ter a certeza que Tu dá a medida, recalcada, sacudida e transbordante, que no momento certo Tu libera, que Tu chama para vaso de honra, para vaso que venha, Senhor, a ser multiplicador nessa terra, que Tu é um Deus que opera, Tu é um Deus que não desiste, Tu é um Deus que venceu por nós, e nós venceremos em Teu nome, Senhor. Abençoa cada vida, cada família, abençoa cada um, Senhor, que recebe a Tua palavra, sustenta a fé, supre a nossa necessidade, Senhor, que venhamos a marchar de fé em fé, de glória em glória, esperando em Ti, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém.